Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, mas antes de falar, a gente iniciar, eu espero que vocês estejam muito bem e os familiares de vocês também, tá certo? Tia Jaque tá com muita saudade de vocês, inclusive eu tava lembrando essa semana que nós estaríamos naquela fase de ensaios de quadrilha, né? E é um momento muito agoniante. É uma palavra bem que me completa nessa época, é agonia, aperreio, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. De muito aperreio, mas de muita satisfação, porque eu faço de coração. E é um momento muito, muito especial na noite da realização da quadrilha. Como o ano passado nós tivemos a maior quadrilha que eu consegui formar desde quando eu comecei a trabalhar na escola. Então nós tivemos 100 pessoas dançando ano passado, inclusive eu participei, mas foi um momento muito bonito. Passa muito rápido, são muitos dias dedicados de ensaio para um momento curto, mas que é muito vantajoso. Então eu e a Devane estávamos falando essa semana mesmo sobre a falta que a gente está sentindo desse momento que a gente tinha, de troca de experiências, momento artístico, mas quando nós voltarmos nós vamos fazer um momento bem especial, certo? Com arte, com dança, quem sabe uma quadrilha, né? Então, vamos começar nosso tema de hoje, as artes integradas e o divino na arte. É bem interessante porque nós sabemos que as civilizações que conhecemos, elas variavam em relação à religião. Algumas acreditavam em um único Deus, ou seja, eram monoteístas, e outras eram politeístas. Então, o que acontecia? Nessas civilizações, esses deuses, ou esse Deus, ele era representado através da arte também. Quando a gente vê aí na página 157, nós estamos vendo algumas pinturas do Egito, certo? E o divino no Egito e na Mesopotâmia, que eram politeístas, eles representavam animais, figuras de animais, e alguns desses deuses, eles tinham o corpo humano e a cabeça de animal, ou o inverso, o corpo de animal, a cabeça de humano. Então, o que acontecia? Esses deuses, eles eram representados através de pinturas, de desenhos, em paredes, em peças de cerâmica, e eles eram exaltados tanto na arte, na questão de pintura, na linguagem artística da pintura, mas eles também eram exaltados na questão da música, da dança. Então, isso nós vamos ver em várias civilizações, tá certo? Nós vamos ver a questão do divino também nas esculturas. Desculpa, tia, passou demais. Aí nós temos uma escultura esculpida aí numa parede, o que aparenta pra gente parece ser concreto, mas pode ser pedra-sabão, depende da imagem, não tá. Mas nós temos aí, a datação de quando ela foi esculpida, e essa escultura, ela faz essa representação de alto relevo na parede, e nós estamos vendo que tem um rosto humano, asas, o que aparenta ser um corpo de um animal. E em algumas representações eles fazem misturas de animais também, certo? Em esculturas divinas, do divino. Então o que acontecia? Nessas civilizações politeístas, isso era um marco. A mistura do corpo humano com o corpo de animais. E eles fazem essa representação. Quando a gente fala do divino em relação à cultura indígena brasileira, nós vamos ter uma mistura. Vou passar um pouquinho.
uma mistura muito grande e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala em relação à religiosidade indígena. Por que eu digo isso? Porque a representação indígena em relação ao divino, ele volta-se para a natureza, para o sol, para a chuva, para a terra. Então, eles fazem essa representação do seu ciclo divino de religião, mas ao mesmo tempo nós temos comunidades indígenas que vivenciam momentos que são para quem vivencia o catolicismo algo da catequização ainda, da época da chegada dos portugueses, aquele momento de catequização dos índios, porque nós sabemos que o que aconteceu? Eles tinham uma cultura nativa e o português chegou aqui e catequizou os índios. Então, eles assumiram uma segunda cultura, mas eles não deixaram de cultuar seus deuses ou os elementos da natureza, que para eles são sagrados, mas eles vivenciam também a questão religiosa do catolicismo. Então, um exemplo, nós temos a nossa comunidade Funiô e os meus alunos que são Funiô e tia que cursou História e fiz alguns aprofundamentos, mas olhe, vocês não me deixam, que são os que são indígenas, não me deixam falar fora da linha, mas o que a gente observa? Nós temos uma comunidade que vivencia o catolicismo, porque viveram um momento da história da origem da nossa cidade e dos que aqui já estavam e que tiveram contato com o homem branco. Eles tiveram um contato com a religião desse homem branco, mas eles não perderam o contato com os elementos da natureza. É tanto que quem já teve a oportunidade de ir no Oricuri, o que acontece? A gente entra lá e a gente vê o respeito que eles têm por uma árvore, certo? Que é considerado um elemento sagrado e que é um elemento da natureza. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala de diversidade voltado para a questão religiosa indígena, assim como nós também temos que ter muito cuidado em relação à questão da religião dos afrodescendentes, certo? O que acontece? Olha, nós temos aqui a representação de alguns elementos da natureza, a chuva, o rio, o sol, e nós temos também, nós vamos dar um pulinho lá da comunidade indígena para a questão do divino na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga não era diferente. Eles eram politeístas, assim como os mesopotâmicos e os egípcios, e eles faziam essas representações divinas através da arte. E também nós temos mais uma vez a mistura nessa representação dos deuses em figuras de animais misturado com humanos, certo? E aí nós vemos a questão também da mitologia grega, que são aquelas lendas, os mitos voltados para os deuses, certo? Então, na Grécia, quando a gente assiste alguns desenhos, a gente observa a questão da representatividade da religião, da arte nessas civilizações. Alguns desenhos fazem essa representação. Então, na maioria das vezes, essa representação era feita através de 3 momentos que eu já falei para vocês. Através da pintura, da música, de danças, e eu vou incluir um 4º elemento, que seria a escultura, certo? Então, esses momentos eram vivenciados assim. Aí nós temos aqui, ó,
a representação de deuses da Grécia e da Roma antiga, certo? Então, esses deuses, eles tinham um poder, é óbvio, já está dizendo, deuses tinham um poder muito grande. É óbvio que tinha deuses e semideuses, como eles consideravam naquela época. E nós vamos ter a questão também, até chegar na questão artística, ao movimento, ao período do Renascimento, certo? Aí nós vamos ter uma mudança, vai ter a mudança também da questão tanto da arte como da questão religiosa. O divino africano e o afro-brasileiro. O que acontecia? Vamos nos situar da seguinte forma. Quando a gente fala de o divino em relação ao africano, vamos pensar no negro que estava na África e ele ainda não tinha vindo para o Brasil para ser usado como escravo. Eles estavam lá e eles tinham os orixás dele, Oxum, Ogum, certo? E o que eles faziam? Eles tinham esses momentos de dança, de venerar seus orixás lá na África, de usar as vestes, fazer os rituais de dança, de tocar instrumentos. E de repente, o que aconteceu? Esses negros que estavam lá na África foram trazidos em navios aqui para o Brasil e vendidos como animais para trabalharem como escravos. O que aconteceu? Eles eram jogados em senzalas, que está falando uma linguagem assim bem clara e que não deixa de ser verdade, tá certo? Eles eram colocados lá, jogados nas senzalas. Eles trabalhavam o dia inteiro, eles se alimentavam das sobras que vinham da casa grande. Eles eram açoitados, eles sofriam bastante. E uma forma de se fortalecer para esses negros era a dança, a música e o culto aos orixás que eles já cultuavam na África. O que aconteceu? Os donos das fazendas seguiam o catolicismo. E quando eles começaram a observar aqueles rituais, os negros começaram a ser perseguidos. O que aconteceu? Os negros tomaram a decisão de utilizar os santos da Igreja Católica e nomear esses santos e fazer a representação desses santos nos seus orixás. Por exemplo, quando a gente fala de Iemanjá, é um dos orixás dos orixás africanos. Aí nós temos vários santos, como Nossa Senhora dos Navegantes, nós temos São Jorge, Cosme e Damião e vários outros santos que são da Igreja Católica, que eram utilizados pelos negros para venerar os seus orixás, sem que fossem perseguidos. Aí o que acontecia? O dono da fazenda mandava o capataz observar se os negros ainda estavam fazendo aqueles rituais que eles acreditavam ser algo fora do comum, que não era, que era algo profano, certo? E o capataz ia dizer que estava tudo certo, eles estavam rezando para os santos da Igreja Católica. E o senhor da fazenda calava, então tá tudo certo. E eles continuaram seguindo a sua cultura e foram muito espertos em usar um santo para cobrir outro. Porque não deixa de ser deuses na religião deles, os orixás, tá certo? Aí nós temos aqui falando, deixa eu diminuir aqui. Aqui as cores, aí nós temos Xangô, Exu, Ogum, Iaçã, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá. E essas representações também são feitas através da arte. Nós temos painel esculpido, que eles esculpiam, painéis de madeira, tá? Que eles esculpiam a representação desses orixás. É óbvio que os orixás não vão ter a característica dos santos da Igreja Católica. Eles têm outras características, só que naquela época eles não podiam revelar. Hoje é óbvio que eles revelam, eles cultuam sua religião tranquilamente. Apesar de muitos ainda terem muito preconceito, discriminar,
perseguir, atear fogo nos terreiros onde eles fazem os rituais, as danças e cultuam os seus orixás. Então, essa questão da diversidade nós sabemos que é muito grande no Brasil, mas a perseguição religiosa também é muito grande. E como eu sempre digo para vocês, nós devemos ser informados sobre tudo e nós devemos ter nossa opinião formada e ter nossa religião, seguir uma religião ou nenhuma, isso é uma opção de cada um, mas nós devemos ter uma coisa muito certa na nossa cabeça, que é o respeito. Então, se eu quero que alguém respeite a minha opção religiosa, eu preciso respeitar do outro, independente de que opção ele faça ou que ele siga. Se ele não acredita em Deus, eu acredito. Se ele não acredita, eu também não tenho porquê discriminar essa pessoa, porque ele não acredita. Se eu sou da religião, eu sigo a religião católica e alguém a protestante, qual é o problema? Se eu sou protestante e o outro segue Umbanda, por exemplo, certo? Não tem problema. É espírita. Então isso não é um problema. O único problema é a gente não respeitar. O que a gente tem que fazer é respeitar. Senão aí realmente se gera problema, conflito, violência e muitos transtornos. Depois que vocês acabarem de ver o que a gente apresentou aqui, vocês vão responder a página 163, certo? É bem curtinho esse capítulo, 163, 164. E, para finalizar, nós temos o resumo aí nas 165 e 166. São 4 páginas. E vocês vão ver que quando chegar na página 165 e 166, é um resumo do que a gente viu nesses capítulos, nesses 4 capítulos. Então, é um aprofundamento, uma autoavaliação do que a gente aprendeu, do que ficou marcado pra gente nesses capítulos. Vocês vão ver aí que vai falar sobre, lá na arte gótica, vai falar sobre teatro, dança e música no período medieval, que foi o nosso último capítulo. Tudo isso vai estar aí nessas 2 páginas. As 2 primeiras falam sobre o capítulo sobre o divino e a representatividade dele, e as 2 últimas sobre os capítulos que nós estudamos. Então, por hoje é isso. Depois que vocês terminarem a atividade, fotografem e mandem para mim no privado ou por e-mail. Bom estudo para vocês e um beijão de tia Jaque.